Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querido estudante. Você que vai fazer uma prova, vai fazer o Enem. Hoje iremos abordar, na aula de hoje, sobre os grupos vegetais. Iremos falar sobre as 4 principais grupos vegetais, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Na aula de hoje, iremos abordar as características gerais de cada uma delas, juntamente com alguns ciclos de cada uma delas. O primeiro delas que iremos falar vai ser sobre as briófitas. O que vem ser as briófitas, gente? As briófitas nada mais é que são apenas plantas de pequeno porte, não são vascularizadas e a principal característica delas são pequenas plantas, né? São exemplos, são os musgos, são os líquens, né? Aqueles que ficam próximos das rochas. São plantas de baixa estatura e de característica rasteira. Aqui são a característica geral, que eu acabei de falar, né? São plantas vasculares, que não tem sistema de vascularização nelas, e são vegetais de pequeno porte. Além disso, ela tem a característica que é o gametofito e o esporotofito. O gametofito nada mais é que são o sistema haploide, é a fase duradoura e é sustentável, né? É a parte de reprodução da briófita. Além disso, essa fase de reprodução, também tem a fase do esporofito, que é a fase em que elas têm um desenvolvimento, né, e uma curta duração. Né? Tem a característica diploide, é uma fase totalmente transitória, uma fase que ela também depende totalmente da nutrição da planta, e ela sempre vai se desenvolver sobre o gametofito. O gametofito, né, que é a parte mais, vamos dizer assim, de divisão, de multiplicação, né, da planta, a parte de reprodução, ela tem a característica marcante pelos rizóides, caloides, filóides e os órgãos reprodutores. Esses órgãos reprodutores da planta são os anterídeos e os arquegônios. Os anterídeos eles são responsáveis pelos gametas masculinos da planta, que são chamados de anterozóios. Após isso, o arquegônio são os gametas femininos, que são chamados de oosferas. Após nós sabermos um pouco mais sobre as características do gametofito, iremos falar um pouco sobre a reprodução por fragmentação, né? Que nada mais é que o processo que uma parte do indivíduo ou de uma colônia gera novos gametofitos, isto é, gera novas plantas. Além desse reprodução por fragmentação, a briófita também apresenta outro tipo de reprodução, que é a reprodução de gemas ou propagulos, né? Que é onde são pequenos pedaços da planta, elas vão se desprender e são transportadas através de gotas, né? Originando as novas plantas. Então, gente, é por isso que a briófita, a reprodução dela é uma reprodução muito rápida. É uma planta de pequeno porte e ela necessita da água, da umidade para ter essa reprodução mais rápida ainda e bem mais acelerada. É por isso que a reprodução da briófita ela é muito rápida. Ela ocorre de uma maneira em locais bem úmidos e locais que, na maioria das vezes, tem a passagem de água e, consequentemente, tem a parte de desenvolvimento da planta bem mais rápido. Após sobre as briófitas, iremos falar sobre uma outra característica do outro grupo de vegetal muito importante, que é as pteridófitas. As pteridófitas elas são umas plantas mais encorpadas, são plantas com uma característica um pouco maior, já são vascularizadas, já possuem flores, sementes, frutos. E um exemplo bem clássico dessa pteridófita
são as samambaias e as avencas. E também são o primeiro grupo de vegetal a apresentar os tecidos vasculares, né, que é o xilema e o floema. Esses tecidos vascularizados, a gente vamos falar numa outra oportunidade, porque também é uma característica também bastante marcante nos grupos vegetais, e também vai levar muito tempo, e com isso a gente vai acabar saindo um pouco do foco e do objetivo dessa aula de hoje, né, que é uma aula que é voltada totalmente para os 4 tipos de grupos vegetais. E também ela tem a capacidade de sintetizar a ligna, né? Gente, mas o que é a ligna? A ligna é a parte que permite maior rigidez das células, do tecido e da sustentação da planta. Com isso, né, essas plantas elas podem se ter capacidade, vamos dizer assim, de alcançar grandes alturas, né? É por isso que a gente sempre vê aí, às vezes, samambaias em lugares de difícil acesso. Além disso, elas possuem um sistema radicular e o sistema caluniar. Gente, o radicular é o que garante a fixação da planta no solo, né? E justamente com a absorção de água e nutrientes. Esse é o sistema radicular. O caluniar é formado pelo caule e pelas folhas, né? E é ali que é o responsável por originar as folhas, os órgãos fotossintetizantes primários. E as pteridófilas, gente, também é mais comum em ambientes úmidos, igual as biófitas. E o ciclo de vida dessas pteridófilas é por alternância de gerações, que é a geração gametofítica e a esporofítica. Foi justamente essas duas mesmas gerações, né, que nós vimos também nas biófitas, que vimos anteriormente. Aqui, gente, temos uma representação básica sobre o gametofito e o esporofito da samambaia, ou avenca, né, ou qualquer planta da pteridófila. Então, basicamente, o esporofito ele vai liberar o que, gente? Os esporos. Né? E esses mesmos esporos são dispensados no meio, e quando atinge um local bem específico, né, um local apropriado para isso, acaba sendo o que? A germinação de novas plantas. E com esses porofitos, dá origem a novos gametofitos, bissexuados, né, de coração verde e independentes nutricionalmente. Então, gente, as pteridófilas são plantas que totalmente, é igual às briófitas, elas necessitam de água para sua fecundação. Pois os gametas masculinos, presta atenção, gente, necessita nadar até o gameta feminino. Aqui eu coloquei uma representação base do que nós podemos ver representalmente, né, a pteridófila, né, que basicamente a samambaia. Além disso, iremos ver também as gimnospermas, também uma característica também de um grupo vegetal bastante importante, e também são plantas de grande porte. Aqui nós já conseguimos encontrar as plantas de grande porte. Ela também tem a presença dos vasos condutores, né, que é o xilema e floema, apresenta sementes nuas e não tem observação de flores. Então, gente, essas sementes nuas, elas se devem ao fato de as gimnospermas não possuírem sementes no interior dos frutos. Na próxima representação, nós iremos ver um pouco dessas sementes que fazem a parte aí da reprodução das gimnospermas. Então, gente, esses aqui são estrobilos, também chamados de cones. Esses são as partes das sementes das gimnospermas. É a partir daqui que dá a reprodução, né, se dá a um novo aparecimento das gimnospermas. Aqui também temos a representação das sementes. As sementes que são formadas por 3 partes básicas, que são o embrião, a reserva nutritiva e o envoltório. Então, no slide anterior, nós vimos os cones. E esses cones têm a característica de proteger o embrião. Justamente nessa proteção também tem a característica de ter reserva nutritiva ali para aquele embrião conseguir fazer a parte de brotamento no solo.
né, dando característica a nova planta, né, a nova gimnosperma. Além disso, o ciclo de vida das gimnospermas observa-se também a presença dos grãos de pólen. Esses grãos de pólen eles são responsáveis por garantir que o gameta masculino chegue ao gameta feminino. Então, gente, lá em cima, lá no local onde vai estar ali os cones, né, vão ser criados os cones, tem um grão de pólen. Aquele grão de pólen ele vai se ligar através dos ventos, de insetos, enfim, e vão chegar aos gametas femininos que ficam logo abaixo desse gameta masculino. Consequentemente, fazendo ali a nova semente, né? Trazendo ali consigo o embrião e, posteriormente, após essa semente cair ao solo, trazer a nova planta que é a gimnosperma. Após isso, nós iremos abordar sobre as angiospermas. Gente, as angiospermas é um grupo vegetal que tem grande representatividade no nosso meio. Ela representa aproximadamente 450 mil espécies de planta. Então, gente, as angiospermas têm grande variedade no meio ambiente. As características das angiospermas são a presença de flor e fruto, maior diversidade de espécies, foi o que eu falei anteriormente, tem 450 mil espécies, e são plantas vasculares, igual eu falei, né? Que são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas também são plantas vasculares. São plantas que têm a presença do xilema e do floema, que iremos abordar no outro vídeo. E o ciclo de vida da angiospermas, aqui eu botei a representatividade rapidinho, para a gente conseguir identificar que aqui são, na parte esquerda aqui, são a pétala, né? Uma pétala de uma flor, que a partir daquela pétala daquela flor vai fazer todo o mecanismo de reprodução até gerar o embrião. Nos próximos slides iremos identificar melhor o ciclo de vida das angiospermas juntamente com seus principais características. Então, gente, uma das principais características desse ciclo de vida a acontecer é a polinização através de insetos, né, que pega ali o grão de pólen e leva de uma planta para outra, né, leva de uma flor para outra, fazendo esse sistema de polinização. Temos o saco embrionário e temos também o momento da fecundação, né, que é um momento ali que tem dois gametas masculinos que atuarão, né, ao mesmo tempo, que acaba acontecendo a dupla fecundação. Então, gente, o saco embrionário nada mais é que o gameta fito feminino maduro de uma angiospermas. E a polinização, como eu falei, que tem a necessidade de um inseto, né? Só que, além desse inseto chegar de uma flor para outra, ela tem que chegar num local que nós falamos que é o estigma, que é a parte de reprodução da planta. E no caso, esse estigma da flor, ele germina, produz o tubo polínico, que fica logo junto ao estigma, que iremos ver no próximo slide, e com isso cresce o estilete, que também é a parte de reprodução, e logo após isso ela vai chegar onde? No óvulo, né? Que é pela micropilha, que é a abertura do óvulo, vamos dizer assim. E ali, após isso tudo, vai encontrar o saco embrionário e, consequentemente, vai dar a origem ao fruto, que vai ser posteriormente pego por algum animal e as sementes ali sendo germinadas através das fezes, ou até mesmo o próprio fruto cair no chão e, consequentemente, dando origem à nova planta através da parte da semente. Aqui está a flor, foi o que a gente falou anteriormente. Aqui a gente consegue identificar a antera, né, e o estilete, juntamente ali o tubo, logo junto ali o filete, que a gente consegue observar nessa imagem. E ali embaixo, logo abaixo é o óvulo. É ali que vai ficar o saco embrionário da planta. E a partir dali vai se formar o fruto.
e, consequentemente, algum animal pode vir pegar o fruto ou o fruto cair no chão e fazer ali a parte de germinação e o crescimento de uma nova planta, assim sucessivamente. A gente consegue também identificar ali as pétalas da flor, que é ali que é o sistema mais, vamos dizer assim, que atrai os insetos polinizadores, né? Através daquela característica da planta bastante colorida, bastante volumosa, e com isso acaba atraindo ali os insetos para fazer a parte de polinização, a parte de reprodução. Agora iremos falar um pouco sobre o fruto. O fruto ele é identificado por três camadas, que é o exocarmo, mesocarpo e o endocarpo. O exocarpo é a parte mais externa, vamos dizer assim, a casca do fruto. O mesocarmo é a camada intermediária, vamos dizer assim, a camada ali que é assim, a parte mais suculenta da fruta, vamos dizer assim. E o endocarmo é a parte mais interna do fruto, né? A parte que fica mais protegida. É ali que vai estar ali as sementes, né? Consequentemente, vai acabar desenvolvendo a nova planta. Agora aqui iremos abordar a principal diferença entre as angiospermas e as gimnospermas. Uma característica bastante marcante das gimnospermas é a presença de sementes nuas. Já na angiospermas tem a presença de sementes, mas entretanto através do fruto. Então, galera, vamos para ficar bem mais fácil o entendimento. As angiospermas são frutos e as gimnospermas são sementes nuas. Na maioria das vezes não tem flor e nem fruto, as gimnospermas. Já a angiospermas tem a necessidade de ter a flor para atrair os insetos polinizadores e o fruto para acabar protegendo ainda mais a semente. Então, gente, se você gostou do vídeo, achou ele interessante, relevante, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e deixa também um comentário nesse vídeo com que a gente possa vir trazendo novos vídeos e, consequentemente, trazer, né, novos conteúdos, ajudar vocês a passar na prova de vocês, tanto escolares como o Enem, ou até mesmo provas de concurso, tá bom? Muito obrigado pela visualização do vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.